Tribunal de Justiça adia mais uma vez a lei que suspende a cobrança da taxa de iluminação. Projeto Maria da Penha vai à escola já chegou a mais de 1.000 alunos da rede pública. Conhece os riscos da automedicação? Especialistas fazem alerta e ainda, Espaço Cultural da TV Educativa recebe mais uma exposição. Hoje é quinta-feira, 11 de agosto. O Jornal da TVE está no ar. Olá, vamos falar da taxa de iluminação pública. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul adiou novamente para o dia 24 de agosto o julgamento sobre a suspensão da cobrança da COSIP, que é a contribuição para custeio da iluminação pública. Por enquanto, a taxa ainda está suspensa, sem expor o balanço das receitas, gastos e investimentos relativos à iluminação pública em Campo Grande. A Prefeitura ingressou com a ação judicial para manter a taxa cobrada nas contas de luz de todos os moradores da capital, isso no dia 28 de julho. O Executivo Municipal considera a decisão dos vereadores inconstitucional. E uma recomendação do Ministério Público Estadual pode influenciar no dia a dia e no bolso de muitos campograndenses. O pedido é para que a AGETRAN, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito, suspenda e anule as multas aplicadas em Campo Grande nos últimos 12 meses. De acordo com a publicação no Diário Oficial do MP dessa quarta-feira, Campo Grande tem uma quantidade de pessoas considerável que reclamam dos critérios relacionados à aplicação de multas de trânsito. O Ministério Público Estadual deu prazo de 15 dias para que o município encaminhe a relação de todos os medidores, controladores eletrônicos e redutores de velocidade espalhados pela capital e também a relação de todas as multas aplicadas em Campo Grande entre 2015 e 2016. Agora, assunto importante. Os 10 anos da Lei Maria da Penha está mexendo com a rotina das escolas estaduais esse mês. Na programação, várias palestras para conscientizar os jovens da violência doméstica. Drama que é maior ainda quando adolescentes que participam das palestras já tiveram ou ainda vivem essa situação de violência na própria casa. A Lei Maria da Penha é a mais importante ferramenta de proteção às mulheres que sofrem violência doméstica e familiar no Brasil. Esse mês ela completa 10 anos, por isso estão sendo realizadas palestras nas escolas. A intenção é orientar os adolescentes e ajudá-los a reagir em casos assim. Essa informação, com certeza, será levada aos pais, né, e eles poderão, com o conhecimento do que é a lei, do que é a violência doméstica, sugerir à sua mãe ou mesmo tomar as providências com os familiares dentro dessa unidade familiar. Luciana Caribé ministra a palestra e explica todos os tipos de violência que a lei reconhece. Ela garante que essa iniciativa já está dando resultado. Nós estamos percebendo pela reação dos alunos o interesse que eles têm demonstrado, o respeito na escuta da nossa fala e principalmente nas dúvidas que eles colocam ao final. É possível a gente perceber que eles estão tendo muito conhecimento da Lei Maria da Penha porque eles estão sabendo perguntar sobre isso. Né? Então a gente está vendo o interesse, então está vendo que está tendo um resultado bacana. O diretor da escola fala da importância dessa informação aos alunos. E conscientiza mesmo os jovens do que eles têm que fazer, né? E mostra os caminhos certinho para eles irem para resolver os problemas deles. Essas adolescentes já sentiram na pele a violência doméstica. Quando eu era pequenininha, a minha mãe foi ter outro filho. Ele cortou meu cabelo com faca. Colocou porque eu derrubei açúcar no meu padrasto. É uma violência física? Sim. Mas eu não lembro muito bem, né? E ele batia bastante na minha mãe. As pernas dela estavam todas... Quebrou as pernas dela? Não, deixei ela toda roxa, assim. Eu me senti mal, porque ninguém quer ver uma mãe apanhando. Ninguém quer ver isso.
Você interferiu no meio nessa hora? Não, ele queria me bater. Minha mãe mandou eu ir dormir, senão eu ia apanhar dele. Ele me empurrou e me deu 2 tapas na cara. Você tem medo de fazer essa denúncia? Não, mas só que minha mãe fala pra mim não fazer. Saúde. Uma nova resolução da Anvisa aumentou o número de remédios que podem ser comprados sem a necessidade de receita médica. As normas já passam a valer em setembro. A intenção é diminuir um problema muito comum, a automedicação. Daniela Benante. Em todas as farmácias e drogarias, encontramos medicamentos de livre acesso nos balcões. São remédios vendidos sem prescrição médica, chamados de MIPs. A maioria consumida em casos de gripes e resfriados, azia, má digestão ou ainda dores musculares. Quem define quais medicamentos podem ser vendidos livremente é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que este mês editou uma nova resolução sobre o assunto. A Resolução 98 de 2016, publicada no Diário Oficial da União no último dia 3 de agosto, cria regras que definem quais medicamentos podem ser vendidos sem receita médica. A medida atende uma reivindicação da indústria, que garante que alguns remédios que são comercializados como tarja vermelha hoje no Brasil, há muito tempo já são vendidos livremente em outros países. Como toda resolução, a medida traz polêmica, principalmente entre a classe médica e a farmacêutica, já que no Brasil muita gente pratica a automedicação. É o caso do estudante Jefferson, que possui uma mini farmácia em casa. Aqui tem remédio para diversas enfermidades e, além de consumir por conta própria, ele ainda indica para os amigos. É uma coisa que vem de família, né? Minha mãe, desde criança, sempre medicou sem ter uma receita. Se ela soubesse que era uma coisa que fosse solucionada com o remédio que tinha em casa, ela dava tranquilo, entendeu? Então eu cresci com isso. Para o Conselho Regional de Farmácia, a nova resolução aumenta a responsabilidade do farmacêutico, que é o responsável pela indicação dos remédios quando não há necessidade de receita. Tudo que envolve o problema relacionado ao medicamento, nós pedimos que procure o farmacêutico, porque ele é o agente, né, mais próximo da população e ele está ali para atender e dispensar. Então, nós sabemos que o medicamento ele tem reações adversas, efeitos colaterais, muitos causam interações medicamentosas. Sabemos que os MIPs eles têm uma baixa toxicidade, é por isso que ele pode ser vendido. Mas é muito importante que o farmacêutico esteja atento e conheça a pessoa que está ali, o paciente, para que ele realmente passe e dispense com certeza se essa pessoa pode tomar ou não. Eleições. Candidatos têm até a próxima segunda-feira, dia 15, para definirem a chapa que vai concorrer à Prefeitura de Campo Grande com os candidatos a prefeito e vice. A capital segue com 15 candidatos e todos eles já definiram os seus vices. Os candidatos também devem ficar atentos com o fim do prazo de registro de candidatura. O Tribunal Regional Eleitoral informou que não haverá plantões nos cartórios eleitorais no fim de semana que antecede essa data, ou seja, a Justiça Eleitoral não terá atendimento nos dias 13, sábado, e no dia 14, domingo. E foi dada a largada para as eleições deste ano. Dourados tem 5 candidatos na disputa. Nas ruas, a população avalia que o candidato precisa para ser representante do povo. Chegou a hora do eleitor começar a avaliar os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador que vão votar nas eleições de outubro deste ano. E os critérios para essa escolha já estão na ponta da língua. Primeiramente, fazer uma escolha sobre qual candidato vai ser realmente melhor para a nossa Dourados, né? E não para uma ou outra pessoa, né? Sim para Dourados. Então, alguém que tenha uma história de recursos, alguém que tenha realmente algo a oferecer para a nossa Dourados, né? Não somente a uma ou outra pessoa, como eu já disse. Acredito que eu vou avaliar partido e antecedentes, se tem alguma coisa, para mim exercer meu voto, que na verdade a gente não tem nem vontade de votar, né? Eu, por exemplo, não queria, mas... Um candidato que tenha honestidade, que tenha vontade política de mudar a situação e que goste da cidade. Eu acho que essas 3 qualidades são necessárias para que eu possa escolher e votar bem.
Para a Justiça Eleitoral, o nome só é considerado de candidato após a homologação do registro de candidatura. Os partidos políticos e coligações têm até o dia 15 de agosto para fazer o requerimento. Mas, na prática, após as convenções partidárias, já é considerado que foi dada largada para as eleições. Em Dourados, 5 candidatos a prefeito foram escolhidos pelos partidos em convenção. Pelo PR entrou na disputa Délia Razucchi, que é vereadora e foi prefeita interina de Dourados entre 2010 e 2011. Pelo PSDB, o candidato é o deputado federal Geraldo Rezende. Já o PMDB escolheu para concorrer à vaga o deputado estadual Renato Câmara. O PP definiu como candidato a prefeito o ex-servidor público Vanderlei Carneiro. Também entra na disputa pela vaga o professor Enio Ribeiro, pelo PSOL. Pois é, o importante é pesquisar bem o histórico do candidato antes de votar nele. E agora vamos falar sobre o primeiro concurso da história da Assembleia Legislativa do Estado, que já recebeu quase 16 mil inscrições. Com 80 vagas abertas e salários que chegam a R$ 4.500, tem cargos aí para diversos níveis de escolaridade. Para quem tem um interesse em fazer a prova, ainda dá tempo. O prazo termina no dia 15, na próxima segunda-feira. Informações no site concursosfcc.com.br. E no próximo bloco, começa hoje em Campo Grande, tradicional Festival do Sobá, evento muito aguardado na cidade. Voltamos já. Estamos de volta e vamos falar do tempo. A quinta-feira começou mais fria em todo o Mato Grosso do Sul. Algumas cidades registraram mínimas de 5 graus. Em alguns municípios há também previsão de chuva isolada. Na capital, o dia também começou com registros de queda na temperatura, marcando 12 graus na madrugada e também no início da manhã. Conforme a meteorologia, o sol aparece ao longo do dia. As imagens que você acompanhou são aqui da TV Educativa no Parque dos Poderes. E começa hoje à noite a 11ª edição do Festival do Sobá, que acontece na Feira Central da capital. Esse ano a festa, que já é tradicional, tem novidades. Um dos pratos mais tradicionais de Campo Grande dá nome ao evento gastronômico que acontece na Feira Central. Estamos falando do Festival do Sobá, que chega à sua 11ª edição com novidade. Além do tradicional sobá, este ano o festival traz o desafio Novos Sabores, uma espécie de competição gastronômica, onde serão apresentados 12 novos pratos aos visitantes. Esses pratos serão testados por um júri técnico, formado por chefes renomados aqui da capital. Você vai provar, votar e ainda ter a participação de sugerir, porque os nossos chefes, os chefes gerais que estão participando e o nosso convidado especial tem uma vasta bagagem de restaurantes, de cozinha oriental. Além da boa comida, os visitantes terão atrações culturais. Boa música, dança, tudo muito colorido, porque o oriental é colorido. E a gente está aqui para fazer essa miscigenação entre o que é nosso, regional, e o que nós herdamos dos orientais. A festa é gratuita e acontece perto do Dia dos Pais. Por isso, a expectativa dos comerciantes é grande. Festival do Sobá, Novos Sabores, então a gente está mais entusiasmado, né? Querendo mostrar os nossos pratos diferentes, né? Então a gente está com muita expectativa. A festa começa hoje e só termina no domingo. Você tem que estar necessariamente no dia 11, 19h30 para abertura, porque depois você vai ser embebecido e virar todos os dias. Aqui é seu lugar. Falando nisso, o 11º Festival do Sobá esse ano tem uma série de atividades culturais e de bem-estar. Uma delas é a programação da saúde bucal, em uma parceria com a Associação Brasileira de Odontologia. Confira.
Nós fazemos essas campanhas de prevenção a essas doenças bucais com o intuito de conscientização, no intuito de orientação da população quanto à higienização correta dos dentes e da gengiva, para que seja evitado futuros problemas, né? E nós estaremos na Feira Central, no Festival do Sobá, durante esses dias de 14 a 17 de agosto. Né? Lá nós estaremos realizando orientações quanto à correta escovação, quanto ao correto utilização do fio dental, também a frequência correta diária dessas escovações e principalmente conscientizando os visitantes dos benefícios de se ter uma higiene bucal, assim prevenindo essas doenças, né? E juntamente nós estaremos fazendo também ações de distribuição de kits de higienização dental e testes de glicemia e aferição de pressão arterial. Mudando de assunto, uma noite de pais e filhos foi a abertura da exposição Filho de Peixe, que aconteceu nesta quarta-feira aqui na TV Educativa. A reportagem é de Lutano, que acompanhou a noite e conversou com os artistas. A nova exposição do Espaço Cultural TV e Rádio Educativa já está aberta ao público. Em Filho de Peixe dialogam obras de duas gerações com suportes e técnicas distintas sobre a mesma temática, pelo olhar encantado de pais e filhas. A ideia da mostra é fazer uma homenagem aos pais que, de alguma maneira, estimulam seus filhos profissionalmente, artisticamente, seja através do DNA, né, da genética, ou através das experiências de vida mesmo, né, do contexto de convivência, exemplo, enfim. Essa é a ideia da mostra. O que o seu pai te influencia na sua criação? Bom, a gente gosta de bicho, dá pra ver isso na nossa arte. Isso é algo que, desde criança, que eu me lembro, é algo que a gente se identifica. Então, é uma característica minha, uma característica dele. O olhar é parecido, só o que muda é o instrumento. Quando ele está com desenho, uma coisa mais solta, a fotografia também. A gente procura pegar os mesmos elementos, cor, composição, acho que basicamente é isso. A natureza respira poesia. Eu procurei na fotografia demonstrar isso, com imagens do sul da Bahia, manguezal, mostrando que todos os ciclos biogeoquímicos, no final das contas, são a exalação de poesia. É uma questão de reflexão, né? Então, a fotografia da minha série e a poesia dele e a fotografia dele fazem as pessoas refletirem, né? Sobre a arte, sobre a natureza, sobre o mundo, enfim. O público pode conferir mais de 40 obras, entre aquarelas e arte digital, e também conhecer a performance musical de Pedro e Celito Espíndola. O primeiro violão que eu toquei era dele, né? E ali já veio toda aquela musicalidade, e vendo ele compor, criar e cantar, tocar, é uma coisa, é um espelho. Eu montei uma banda com o Pedro como guitarrista da minha banda, né? Pra quê? Acabou o meu show. Ele roubou o show, roubou a cena, o cara arrebentou. É muito gratificante a gente poder estar vivo e experienciar isso, né? Liberta meu coração, o Espaço Cultural Rádio TV Educativa é aberto ao público. Visitas podem ser agendadas no 3318-3839. Um evento na próxima segunda-feira vai discutir um panorama do setor florestal no Mato Grosso do Sul e também no resto do mundo, inclusive com a presença da presidente da Indústria Brasileira de Árvores, Elizabeth de Carvalhes. Assunto de hoje, na entrevista do dia no Jornal do Rádio, com o diretor executivo da Reflore, Dito Mário. O que a gente pretende com esse evento é levar o conhecimento deste setor, que é muito importante para nós,
Mato Grosso do Sul e para o Brasil. A Elizabeth, ela é a executiva da IBAR e ela tem uma bagagem muito grande nas cadeias produtivas de base florestal. E o que nós queremos é levar esse conhecimento, essa perspectiva, o que nós temos pela frente, né? O que nós devemos construir aqui no estado para que a gente possa ter êxito nessas cadeias de base florestal. Nós estamos na vanguarda. Aliás, há 10 anos atrás foi o estado que cresceu em torno de 25% a área plantada com eucalipto. Nós temos hoje 2 fábricas de celulose e que vão estar fazendo a extensão das segundas linhas. Nós vamos estar produzindo 7 milhões de toneladas de celulose por ano, a hora que estiver em pleno trabalho, né? E isso vai representar cerca de 15 a 20% da celulose produzida no Brasil. Chega a ser até 25, 22% da celulose produzida. Isso é uma oportunidade fantástica, porque imagina só, o que era Três Lagoas há 10 anos atrás e o que é Três Lagoas hoje. O que nós precisamos é estender essas cadeias produtivas para trazer oportunidades para outros municípios também fazerem a mesma coisa, o desenvolvimento acontecer em outras regiões do estado. Você falou de produzir aí, da quantidade produzida, né? Quem que está na nossa frente? Que estados que está? A gente está em colocação? Em termos de área plantada de eucalipto, nós somos o terceiro. De área plantada? De área plantada. O Brasil tem hoje em torno de 7 milhões e 800 mil hectares entre pinos e eucalipto, e Mato Grosso do Sul tem quase que 950 mil hectares. São Paulo tem em torno de 1 milhão e 50 mil hectares. E Minas Gerais tem em torno de 1,5 milhão. Só que a situação nossa, em relação aos outros estados, nós temos muitas vantagens comparativas e competitivas, como é o caso da extensão da área fundiária. Nós temos ainda preços de terras ainda subiram muito, mas ainda estão compatíveis com o setor. Mas o que nós precisamos é melhorar a nossa infraestrutura, para que a gente se torne ainda mais competitivo e possa atrair outras empresas, principalmente de base florestal. E o senhor comentou aqui com a gente, né? Vem essa representante de uma instituição nacional para falar sobre o panorama das árvores plantadas. E qual que é a opinião da Reflora em relação a isso? Pois então, nós aqui temos somente mais fortalecida hoje a cadeia de celulose. Nós vamos ter uma fábrica de MDF aqui em Água Clara. Mas nós precisamos estender mais para outros municípios e formar polos produtivos, né, de madeira serrada, trazer outras empresas de painéis. O Ferro Gusa também a gente espera que em breve possa também melhorar, e as siderúrgicas que estão no estado também voltem a trabalhar num nível muito satisfatório, que isso tudo usa a madeira. Temos a alternativa de biomassa, da produção de energia através de biomassa, ainda não fecha a conta, mas um dia, quem sabe, a gente pode fazer isso. E tem outras alternativas que a gente quer mostrar para as autoridades, né, para os nossos legisladores, para os nossos executivos, para os nossos secretários e também para todos aqueles que têm interesse, produtores, né, que têm interesse nessa cadeia, que possam ver qual é o cenário que nós vamos ter daqui para frente. Está tudo concentrado pela logística, até pela vanguarda, chegou primeiro na região de Três Lagoas, ali do Bolsão. A gente dá para pensar, imaginar um cenário em que o estado se desenvolva com relação ao plantio de madeira em outro polo, desde com a logística e tudo mais? Sim. Se a gente resolver o problema de terra para estrangeiros, né, a aquisição de terras para estrangeiro, lógico que com todas as regras e acertos que a gente deve fazer, a gente pode ter a região de Inocência com outra fábrica, nós podemos ter a região de Bataguaçu com outra fábrica, nós queremos fazer um polo de madeira serrado aqui para a região de Ribas, Água Clara. Isso aí dá uma diversidade muito grande, dá uma amplitude muito grande quando você... Agora, o que nós precisamos é ter esta infraestrutura. Por exemplo, em alguns municípios, a gente não consegue acessar o celular em determinadas regiões.
muito menos a internet. Hoje, se você tiver uma plantação num determinado lugar que pega fogo, você às vezes não consegue acessar para poder ajudá-los a combater o incêndio. Então, essa parte de telecomunicações, da internet, e hoje com a agricultura de precisão, onde você tem que mandar os dados já em tempo real para fazer todas as análises e ver o que tem que ser feito, como é que você corrige o problema da adubação, da pulverização ou do controle de pragas. Então, isso tudo nós precisamos ajustar. Quem se interessou, como fazer, dia, local, horário? Paga quanto? É gratuito, você pode chegar lá e entrar e você vai receber muitas informações. Vai ser no dia 15, na próxima segunda-feira, às 19 horas, no auditório da FIEMES, aqui em Campo Grande. E nós esperamos contar com a presença para poder receber essas informações, né, gratuitamente, o maior número de pessoas possível. E antes de terminar, um recado da equipe de jornalismo da TV Educativa. Caso você saiba de algum assunto que pode se transformar em uma reportagem, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é o tvams.jornalismo@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3318-3871. Contamos com a sua participação. E o Jornal da TVE termina aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.